Comunhão, relacionamento e missão são os pilares da família Igreja do Portão. Ao entrar na igreja, desligue seu celular e ligue-se a Deus. Em caso de emergência, dirija-se às saídas de emergência, portas laterais e portas da plataforma, assim como a porta principal. Evite deixar espaços vazios nos bancos que podem acomodar mais pessoas. Não deixe bolsas nos bancos. Facilite o trabalho dos diáconos para encontrar assentos disponíveis e acomodar mais pessoas. Dê preferência para os convidados. Banheiros. O trocador para bebês fica dentro do banheiro feminino e o bebedouro está no hall interior. Se seu filho ou filha estiver chorando e precisando de atenção especial, dirija-se à sala de apoio para as mães, localizada no nível superior. Ali você encontrará materiais necessários e um ambiente tranquilo. Aos novos amigos convidados, após o término do culto, o Espaço Novo Tempo espera por você. No nível inferior, atrás da nave principal da igreja, você poderá encontrar novos amigos e receberá uma atenção toda especial. E se você é um amigo convidado, preencha o cartão com seus dados completos. Deposite nas urnas ou entregue à equipe da recepção. Teremos o prazer de enviar um presente para a sua residência. Oportunidades para servir. Nas dependências externas e internas da igreja, você poderá encontrar gratuitamente livros, revistas e outros. Leve quantos quiser, presenteie seus familiares e amigos. Após o culto, participe da maior escola do mundo, a Escola Sabatina. Temos grupos de estudos para todas as idades. Faça parte dessa turma. Estacionamento. Procure estacionar seu veículo otimizando ao máximo os espaços e atente para os horários de abertura e fechamento. Sábados, das 8 às 9h15, das 10h45 às 11h e das 11h45 às 12h15. Domingos, das 19h30 às 20h15 e das 21 às 21h30. Quartas-feiras, das 19h30 às 20h15 e das 21 às 21h30. Colabore sempre com a equipe de apoio na recepção e no estacionamento. Eles estão servindo voluntariamente e merecem nosso respeito e apreço. Louve ao Senhor com toda a reverência e de todo o seu coração. Comunhão. Feliz sábado. Que bom que você que chegou cedo aqui na igreja pode já desfrutar desde os primeiros momentos que a gente pode estar juntos aqui louvando e adorando ao nome de Deus. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar em pé e juntos nós cantamos a música de doxologia. Grandioso Deus, nosso Pai, Criador, Redentor, damos graças a Ti mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para louvar e bendizer Teu santo nome. Pedimos a Ti que seja com cada um de nós, Senhor, para louvar e Te bendizer o Teu santo nome. E em nome do Senhor Jesus é que nós Te agradecemos. Amém.
Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos. Oi, crianças. Por favor. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Eu vou ler um versinho para vocês hoje. Eu quero ver se vocês fazem igual o versinho. Diz assim, ó: quem controla a língua age com prudência. Entenderam? Quem controla a língua age com prudência. Quero ver se vocês controlam a língua. Todo mundo faz assim. Ixi, tem gente que não controla a língua aí. Vai lá, cara. Todo mundo assim, língua para cima agora. Para baixo. Para o lado. Para o outro lado. Muito bem, vocês controlam a língua. A história que eu te vai contar hoje, ela é uma continuação de uma história que eu já contei aqui. Vocês sabiam que existem diferentes tipos de língua? Tem língua gordinha, tem língua magrinha, tem língua pontuda, tem vários tipos. E hoje o tio vai trazer alguns tipos aqui. Vocês sabiam que existe uma língua que é a língua tipo cebola? Vocês já ouviram essa? Quem gosta de cebola aqui? Olha só. Muito bem. A língua tipo cebola, ela é bem assim, ó. Tudo que essa língua fala, ela faz as pessoas o quê? Chorar. Quantos já viram? Quantos já cortaram cebola? Começa a chorar assim, ó, sem querer. Então, a língua cebola, tudo que ela fala, ela faz as pessoas chorarem. Sabia que existe língua assim? Uma outra língua que existe é essa língua aqui, ó. É a língua que mede as coisas. Você já olhou e já falou assim, já viu aquela língua que a pessoa fala assim, nossa, como você está gordo. Tem a língua que mede as coisas. Ela fala assim, nossa, como você está feio. Nossa, como teu cabelo está horrível. Já viu assim? Essa é a língua que mede, fica medindo qualquer coisa. Tem uma outra língua, que é a seguinte, essa língua aqui, ó. Quantos conhecem essa língua? Língua lagartixa. Na verdade, não é uma língua lagartixa. Essa lagartixa, ela é de verdade ou não? É uma lagartixa de mentira. E essa língua é a língua da mentira. Tudo que ela fala não é verdade. Ela fala uma coisa, não é verdade. Ela fala outra coisa, não é verdade. Ela é igual essa lagartixa de mentira. Tudo que ela fala é de mentira. Tem a língua, essa aqui, ó. O que é isso aqui? Não, lápis. Não é lápis. O que é isso aqui? Não. Ferramentas. Tem a língua ferramenta. Sabe o que a língua ferramenta faz? Ela quer arrumar a vida de todo mundo. Ela fala, você tinha que, para você melhorar, você tem que fazer isso aqui. Para você fazer, ficar melhor, você tem que fazer isso. E ela quer arrumar a vida de todo mundo. Essa é a língua ferramenta. E tem uma língua também que é bem triste. Essa língua aqui. Quantos sabem o que é isso aqui? Uma arma. E o que essa arma faz? Ela mata. Tem a língua arma. Ela vive matando as pessoas. Mas não matando assim de a pessoa morrer. Ela mata com as palavras. Ela fala uma coisa, a pessoa fica tão triste, que ela praticamente morre. Você imagine, você tem uma língua arma que mata as pessoas, mas tem uma língua, essa língua é legal. Quantos conhecem isso aqui? O que é isso aqui? Ele acertou ali, ó. O que é isso aqui? Doce de uva. Doce de uva. Quantos gostam de doce? Eu gosto de doce. Tem a língua doce. Essa língua, ela só sai palavras bonitas, só sai palavras que todo mundo gosta de ouvir. A língua doce, ela só sai palavras doces. Então, a história de hoje é para nos ensinar que a nossa língua, ela tem muitos poderes. Nós não queremos ser uma língua cebola,
uma língua arma, uma língua ferramenta, uma língua da mentira, uma língua lagartixa de mentira. Nós temos que ser a língua doce, tá bom? Então a história de hoje é sobre isso, que a gente possa ser a língua doce, só falar coisas boas, coisas legais, não falar mal do amiguinho, não falar palavrão, tá bom? Tá bom? Agora eu preciso de alguns voluntários para fazer oração com palavras doces. Quem vai se voluntariar aqui para me ajudar? Quem vai fazer oração? Vem. Pode vir. Vem. Vamos lá. Você faz, mano? Pode fazer. Querido Deus, muito obrigada por esse dia tão gostoso. Cuide da gente aqui na igreja e também nos ajude a sempre falarmos coisas boas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Papai do céu, obrigado por esse dia. Nos abençoe e nunca deixe nos faltar. Na nome de Jesus, amém. Amém. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, obrigada que você tem um dia muito bom, amém. Amém. Obrigado. Isso, crianças, agora a gente vai escutar a historinha dos papais, tá bom? Então vamos lá e vamos se comportar. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Um bom dia para você, um ótimo sábado. Vamos agora a algumas informações importantes da programação da nossa igreja. Hoje, às 3 da tarde, você, professor, coordenador da Escola Sabatina, secretário também, você que gosta da Escola Sabatina, é convidado a participar conosco da nossa reunião, o nosso pequeno grupo de líderes da Escola Sabatina. Hoje a reunião às 3 da tarde, na sala do Espaço Novo Tempo. Aguardamos você, professor da Escola Sabatina, auxiliar, professor auxiliar também. É importante esse momento, esse encontro que nós estamos tendo desde o ano passado, todo mês, um encontro ali para aprimoramento da liderança. Não vamos falar sobre a lição da Escola Sabatina, mas sobre como liderar grupos de pessoas e desenvolvimento de pessoas. Hoje você é convidado a participar também, às 3 da tarde, ali no Espaço Novo Tempo. Também mais um lembrete a você, líder da igreja em especial. No mês que vem, dia 24 de fevereiro, teremos o treinamento integrado, acontecendo aqui no auditório Nepomuceno de Abreu, aqui no Colégio do Portão. Será dia 24, um sábado, das 3 às 6 da tarde. Todos os líderes de departamento e ministérios devem participar. Também deixamos aqui lembrado você, nosso retiro de verão, ou acampamento de carnaval. Este ano aí será acontecendo novamente na Chácara Vereda das Araucárias, onde aconteceu no ano passado, no mesmo local. Este ano em parceria com o distrito de Castro, juntamente lá com o pastor Paulo, que também foi nosso auxiliar aqui na Igreja do Portão. Mais informações e inscrições, entre em contato com o Tiago ou a Amanda, líderes do Ministério Jovem da nossa igreja. Nesta semana, nós temos aí a escala de pregação. Hoje, quem estará trazendo a mensagem, nosso pastor Diego Zanotto. Amanhã, domingo, eu, pastor Jonas, estarei com você aqui no culto. Na terça-feira, às 3 da tarde, também temos o nosso culto acontecendo aqui no Espaço Novo Tempo. Você é convidado a participar também todas as terças, às 3 da tarde. Na quarta-feira, a mensagem estará com o nosso ancião Antônio Anaia. E no próximo sábado, teremos a presença e a mensagem com o pastor Lorival Gomes, presidente da Igreja Adventista na região central do Paraná. E neste momento, queremos realizar a leitura e voto da ata da última comissão da nossa igreja. Para isso, nós vamos convidar a Ana Isabel, nossa secretária, para a leitura e voto da ata da comissão. Bom dia, igreja. Então, vamos ler a ata, que agora vamos fazer a votação. A transferência para receber. Ana Cristina Selmer de Matos, ela está vindo da Igreja de Castro, e Pamela Rodrigues da Silva de Almeida, da Igreja de Tingui. Pastor, como secretária, proponho que sejam aceitas.
Como nós já tivemos a semana anterior para observações, agora nós vamos direto ao voto. Quanto ao favor do recebimento destes membros, levante a sua mão direita. Muito bem, os contrários, o mesmo sinal. Não havendo, está votado. A Ana Cristina está aqui? A Pamela? Não, né? Bom, quem conhece, depois vocês dão as boas-vindas. Então, vamos continuar. Ai, meu Deus, não está aqui a transferência. Isso, obrigada. Maria Joana Ribas, ela está sendo enviada para a igreja de Muriaé. A Joana está aqui, né? Eu vi a Joana hoje, ela está de férias, está nos visitando, está lá, olha. Está indo a transferência, viu, Joana? A próxima, por favor. Não, isso. Moniele Fortes de Moraes, é de Tunas do Paraná. Ela é uma criança de 12 anos, então ela não tem a foto. Jefferson Villanova Kowalski, para a igreja de Parque Lisboa, São José. E Silma Rodrigues Calera, para a igreja de Sítio Cercado. Então, essas são as pessoas que estamos enviando. Como secretária, proponho que sejam aceitas. Feita a proposta, os que são a favor de enviar esses membros, levante sua mão direita. Os contrários, o mesmo sinal. Não havendo, está votado. Bem, nós estamos na sequência de um segundo sábado aqui já, nos despedindo de alguns anciões, né? Não que eles estão sendo retirados da igreja, né? Semana passada, você lembra, o Antônio Carlos, junto com a Rosane, que estiveram se despedindo de nós, indo para o interior do Paraná. E nós também queremos convidar neste momento aqui para demonstrar uma singela lembrança e carinho por todo o tempo que esteve conosco, com essa família nos auxiliando, junto à liderança da igreja, em especial a liderança e a condução do nosso querido Colégio Adventista do Portão. Professor Gelson, a esposa, queremos convidá-la aqui à frente. O professor Gelson foi chamado aí para estar atuando mais para o sul, né? Aqui já é sul, mas de volta para a terra, né, professor Gelson, né? Um bom gaúcho, lá vai andar pilchado todo dia, né? Já que aqui não tinha dia do gaúcho, lá tem. E lá é feriado, né? Então, nós queremos agradecer aqui todo o período que esteve conosco aqui, né? Essa família querida, seus filhos também, que tanto nos ajudaram aqui. Esse casal que tão prontamente abraçou a igreja de Portão, nos auxiliando. Além de tantas atividades e correrias ali, né, no colégio do porte, que é o grande colégio de Portão, ao qual o professor Gelson também auxiliou nesse crescimento. Nós queremos agradecer e entregar aqui nas mãos do Otávio, que diretamente teve ligado com o professor Gelson nesse período, para trazer aí essa homenagem e agradecimento também. É interessante que na nossa vida nós encontramos pessoas, famílias que circulam, né? Um momento estão com a gente, outros momentos nos deixam, vão para outra área, outra cidade. Nós mesmos, com a nossa família, estamos passando por isso, né? Estamos fora da nossa cidade, nós entendemos mais ou menos como é que isso funciona, né? Estar e, de repente, não estar. Mas é interessante quando nós passamos em algum lugar, deixamos algum legado, ou vários legados. E posso deixar aqui para esta família, que vocês estão deixando um legado muito importante, que é a parceria que vocês fizeram com a igreja através do GREMAP. E quando recebemos esse apoio no GREMAP, a maioria da igreja recebeu esse apoio, esse empenho em voltarmos com as atividades do GREMAP, que hoje é realizado no colégio. Então, agradecemos ao casal, ao professor Gelson, pela sua liderança, pelo apoio, pelo incentivo e por ter aberto as portas de uma maneira fantástica e até oferecendo mais do que estava combinado. Então, que Deus possa abençoá-lo e que na caminhada de vocês, agora em outra cidade, possa ser também uma bênção e também continuar deixando legados. Que Deus abençoe vocês.
Tudo bem, irmãos, umas palavras só de agradecimento. Foram 4 anos e 8 meses, passaram tão rápido, parece que foi menos, né? Que estivemos aqui em Curitiba, fazendo novos amigos, conhecendo novas pessoas. E eu só quero agradecer a vocês o apoio que a igreja deu, a educação adventista, a nossa família, porque foram bons 4 anos e 8 meses. Nós saímos com o sentimento de dever cumprido, mas com a vontade de ficar mais. Mas a nossa vida de obreiro, a gente sabe que não funciona assim, não somos nós que decidimos, é Deus que está no comando. Mas quero lhes dizer que vocês deixarão saudades no nosso coração, nossa família, e que muito em breve nós queremos retornar aqui para passear, para vê-los. E agradeço, muito obrigado pelo bem que fizeram a nossa família, pelas orações e pelo apoio. Nós vamos nos ajoelhar aqui e fazer uma prece de gratidão a Deus. Pedimos à igreja a atitude de reverência neste momento. Querido e bom Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor nos abençoou com a vida deste casal, desta família, ao longo dos últimos anos aqui em nossa igreja. Sabemos, ó Pai, que o mundo é o quintal da casa de um servidor do Senhor. E por isso, Deus, professor Gelson e sua família, aceitaram o seu chamado para continuar servindo a Ti, agora na região do Rio Grande do Sul. Continue o conduzindo e o abençoando e o fazendo prosperar em tudo aquilo que realizar para a sua obra. Utilize-o, ó Pai, utilize-o na plenitude dos talentos que concedeu a este homem e a sua família. Mantém sua mão sobre ele e o conduz para a sombra do Onipotente, na presença do Espírito Santo em todos os dias que virão, para que ele possa ter a certeza de que está servindo a um Deus de amor, que reserva o céu para cada um de nós. Apesar da distância, em breve nos reencontraremos naquele grande dia, prestando contas ao Senhor da obra que colocaste em nossas mãos e que com carinho aceitamos servi-lo. Por isso, Deus, como ministro do Senhor, clamo sua bênção poderosa sobre esta família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O pastor Tiago Maílo está aqui conosco hoje? Está aqui? Ô pastor, vem aqui à frente, está com sua esposa aí? Vem aqui à frente. Apenas para nós estarmos apresentando, né, para a igreja estar ciente também. A partir de hoje, nesta transição, o professor Gelson está indo para o Rio Grande do Sul e nós estamos recebendo aqui em nossa igreja, a partir de agora, e na nossa escola, o Colégio Adventista do Portão, o nosso novo diretor do Colégio Adventista do Portão, o pastor Tiago, que está aqui com sua esposa e estará aqui conosco também. E colaborando, nós vamos estar aqui exigindo o mesmo que exigimos do Gelson, viu, pastor? Brincadeira. Feliz sábado, irmãos. É um grande privilégio estar aqui com vocês. Eu entendo que a obra educacional adventista não é apenas uma escola. Eu gosto da definição do pastor Ayrton Keller. Não somos uma escola. Escola tem várias. Nós somos uma igreja, que funcionamos num horário diferente, de uma metodologia diferente, porém com o mesmo objetivo, salvar. E nós gostaríamos de somar junto à igreja, para levarmos almas ao reino dos céus. Estamos aqui, minha esposa e eu, para servirmos. Servir primeiramente a Deus, o nosso Senhor e o nosso Mestre. Servir à igreja, aos irmãos, e onde Deus nos mandar. Contem conosco. Trabalharemos muito próximos, muito juntos, para a honra e glória de Deus. Muito obrigado aí ao novo casal que compõe a família Portão. Quando eu recebi o convite para cantar nessa manhã, eu fiquei pensando que música eu vou cantar. Já cantei, acho que todo o meu repertório aqui, dezenas de vezes. Aí, olhando as minhas músicas, eu pensei, eu vou cantar essa. Porque essa música, apesar dela ser antiga, ela tem uma mensagem muito atual. E a graça do Senhor Jesus nos alcança todo dia.
E se você souber essa letra, que eu tenho certeza que você sabe, você pode cantar junto. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego, me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é pra mim a hora em que me achou. Minhas correntes Jesus quebrou, e das algemas me libertou. Dou glória a Deus, quão grato sou, enfim do amor me resgatou. Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. Minhas correntes Jesus quebrou, e das algemas me libertou. Dou glória a Deus, quão grato sou, enfim do amor me resgatou. Minhas correntes Jesus quebrou, e das algemas me libertou. Dou glória a Deus, quão grato sou, enfim do amor me resgatou. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, para sempre então eu cantarei da graça de Jesus, da graça de Jesus, da graça de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa voz do Marlon, amém? Que Deus abençoe, viu, Marlon? Eu tenho, às vezes, vontade de pegar o microfone dele para ver se fica mais parecido, mas não tem jeito. Você, como eu, provavelmente já passou por uma situação como adventista
que já te perguntaram assim: o que você faz no sábado? Ou o que vocês fazem no sábado? Já te perguntaram isso? Já me perguntaram, né? E aí, o que você responde? E mais do que responder, o que você realmente faz no seu sábado? Como é que tem sido as tuas horas de sábado na presença de Deus? Nós vamos cantar uma música agora que, quem sabe, vai nos relembrar de algumas coisas que nós podemos, quem sabe, fazer no sábado. Quem sabe, às vezes, a gente esquece o real significado do sábado, coisas que nós podemos fazer. E o nome da música, Dia de Esperança. Que essa música, quem sabe, traga a tua memória e traga ao seu coração aquele verdadeiro sentimento de guarda de sábado, de dia especial. Vamos louvar todos juntos através dessa música, Um Dia de Esperança. Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez. Separado, abençoado, santificado, um dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. É um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador. Estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor. Neste dia tão precioso, dedicamos tempos para servir aos que tanto necessitam de atenção, um pouco de amor. Sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada, por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. Sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo consagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Provai e vede. História de hoje: a fábrica de cerveja.
Durante algum tempo, a roda de amigos na mesa de um bar se tornou o principal programa que eu e meu namorado Evandro fazíamos quase todos os dias. Nós nos conhecemos num baile de carnaval e depois de um tempo passamos a viver juntos. Eu estava afastada da igreja e aquelas amizades não me davam muitas oportunidades para pensar racionalmente em tudo o que estava acontecendo. Era uma vida vazia e sem futuro, mas eu gostava do Evandro e via nele uma pessoa de caráter. Por causa disso, passamos a viver juntos, embora me incomodasse um pouco com o fato dele beber muito. Evandro, nós precisamos conversar. Sim? Essa vida de festa, balada, bebedeira, amanhecer na rua, isso não está me fazendo bem. Você sabe que eu fui adventista, que eu estou afastada, mas os princípios de Deus eu guardo dentro de mim. Nós precisamos trazer Deus para nossa vida. O que você acha? O tempo passou e nós decidimos nos casar, entendendo que dessa forma teríamos mais apoio dos amigos e da família. Evandro trabalhava numa empresa familiar e sempre foi muito bem-sucedido nos negócios, tanto que, com pouco tempo, conseguimos construir a Casa dos Sonhos, um sobrado de 600 metros quadrados. Porém, o vício da cerveja estava condenando meu marido a uma vida sem propósito, sem disciplina, sem horários, e as coisas entre nós estavam muito mal. Você já se esqueceu que você quase morreu? Que você se acidentou por estar bêbado? Você capotou o carro? Você acha que eu vou aguentar isso até quando? Só hoje já foram mais de 7 garrafas. Você tá acabando com o nosso casamento. Se você quiser destruir tua vida, se destrua sozinho. Eu não aguento mais isso. Eu decidi, então, que o ajudaria nesse momento de crise. Voltei a estudar a Bíblia e, junto com minha mãe, passei a dar estudos a uma amiga. O tema do nosso estudo de hoje é a volta de Cristo. Nós estudaremos quando Jesus vai voltar, quais os sinais apresentados e o que a Bíblia nos conta sobre essa volta, de como será. Vocês acreditam mesmo nesse negócio? Vocês acham que Jesus vai voltar? Daqui uns dias o homem vai estar morando em Marte. Fique tranquilo, não se preocupe que o mundo vai acabar, Jesus vai voltar, essas coisas. Isso é história que inventaram. Está escrito aí porque o povo quer ter alguma coisa para acreditar. Mas o homem daqui um dia está morando em Marte. Pode ficar tranquilo. Tudo em nossa casa girava em torno da cerveja. Oi, amor. Vai me dar um abraço? Um abraço por quê? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Primeiro colocado em chopp em metro. Isso mesmo. Ganhei do Paulista lá, ó. 1 litro de chopp aqui, ó. 25 segundos. Fiquei em primeiro lugar. Vai ou não vai me dar um abraço? Eu vou te dar um abraço, mas por uma conquista que você ainda vai ter. Meu marido estava tão fascinado, obcecado pela bebida, que foi atrás de um curso de fabricação de cerveja. A fixação na bebida o fez fazer um curso de como se fabricava a cerveja. Junto com um amigo, conseguiram fabricar de forma caseira aquela bebida e resolveram investir muito dinheiro na montagem de uma fábrica para produzir e distribuir a cerveja em escala industrial. O negócio deu certo e em pouco tempo estavam distribuindo o produto em toda a nossa região. Eu orava dia e noite por ele e por mim. Orava para que Deus nos perdoasse e pudesse nos dar uma chance de mudar aquela história. Oi, amor. Tô aqui preparando uma carninha pra nós hoje. Domingão, dia de reunir a família, né? Tô preparando uma carne gostosa aqui pra nós.
eu queria te fazer um pedido. O que você pedir, eu faço. Você vai comigo hoje na igreja? Eu vou. A resposta de Deus veio de uma forma miraculosa. Eu e meu marido agora estávamos ouvindo a palavra de Deus dentro de uma igreja adventista do 7º dia. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Enquanto nós cantamos a música Rei dos Reis, os diáconos vão passar as salvas para você poder adorar através dos seus dízimos e das suas ofertas também. Rei dos reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei. Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Por quê? Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. E o mais maravilhoso é que esse Deus que morreu, ressurgiu, Ele está aqui no meio de nós. Eu quero convidar você a se colocar em pé e juntos nós cantamos a música O Senhor está aqui. Louve Ele de todo o seu coração mais uma vez, através dessa música. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu tem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. Você crê nisso? O Senhor está aqui. Se entrega a Ele. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui.
proclamem sua glória. Mundos e nações, inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está São Mateus 5, versos 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Meditando nestas palavras, com reverência, aqueles que puderem, vamos todos nos ajoelhar para falarmos com o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, e que também está aqui em nosso meio, te agradecemos pelo grande privilégio que o Senhor nos concede, de juntos estarmos aqui neste templo para prestarmos um culto de adoração ao teu santo nome. Pedimos agora ao Pai, que tu venhas abençoar a cada filho teu aqui nesta manhã, que o teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio, que tu venhas estar com cada amigo que nos visitam nesta manhã, e que eles saiam daqui cheios da tua palavra e desejosos de retornarem outras vezes. Querido Pai, agora pedimos de uma forma especial que tu venhas abençoar os dízimos e as ofertas que os teus filhos trouxeram, para que sejam utilizados em prol da tua causa. Sê também com cada doador, ó Pai. Abençoa a cada filho teu aqui nesta manhã, e de uma forma toda especial, dirige o teu servo, o pastor Diego, que ele seja iluminado pelo Espírito Santo, para que a mensagem saia diretamente do teu trono da graça e encontre morada em nossos corações. Fica com cada um de nós, conceda-nos um sábado feliz, pois estes favores nós rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Um bom dia, um feliz sábado a você que se encontra na casa do Senhor. Que privilégio estarmos juntos para adorarmos, cantarmos, honrarmos e aprendermos mais da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus, a paz de Cristo possa, nesse momento e durante toda a sua vida, alcançar o seu coração como uma realidade contínua. Você que está vindo pela primeira vez à Igreja do Portão, seja muito bem-vindo. Que bom que você está conosco. Queremos cumprimentar também a você que nos acompanha pela internet, que Deus possa se fazer presente com você também. Estamos vivendo os primeiros capítulos do ano de 2018. Deus está nos concedendo muitas bênçãos, amém? E está nos concedendo mais bênçãos do que imaginávamos. Eu estou falando da chuva. É provável que você não imaginava o quanto choveria nesse verão. Nós estamos tendo alguns desafios com o Ministério Saved ao longo dessa semana, com algumas ações, e o curioso é que a chuva está nos acompanhando em todos os momentos. Algumas delas passamos até pelo lava-pés, não porque fôssemos fazer a Santa Ceia, mas porque a chuva nos encontrou e ali estivemos
com os pés todos encharcados. Mas, acima de tudo, que essa chuva seja sempre um lembrete do desejo que Deus tem de derramar o seu Espírito a cada um de nós, preparando-nos para o recebimento de Cristo, quando Ele virá com todo o poder e toda a glória. Eu quero refletir com você nessa manhã sobre um evangelho em especial. Na Bíblia nós temos 4 evangelhos relatados um pouco sobre a história de Cristo aqui nessa terra. E os 4 evangelhos nós temos como que uma moldura, apresentando uma vertente, um destaque dentro do caráter de Cristo aqui nesse mundo. O primeiro evangelho a ter sido escrito, segundo a tradição, foi o evangelho de Marcos. E o evangelho de Marcos apresenta Cristo sob uma perspectiva de Cristo como um servo, aquele que vem para servir, aquele que vem também para sofrer. Cristo como um homem de ação, aquele que prontamente atende aqueles que estão sofrendo também. O evangelho de Lucas apresenta Cristo como o ideal da humanidade, o maior exemplo a ser seguido. Cristo como a grande referência a qual todo ser humano deve buscar e seguir. O evangelho de João apresenta Cristo como Deus encarnado. João, diferente de Marcos, diferente de Mateus, Lucas, ele não dá ênfase na genealogia de Cristo, mas já apresenta Cristo a partir da pré-existência, da encarnação, apresentando a Cristo como o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Mas nessa manhã eu quero convidar você para irmos ao evangelho de Mateus. Mateus apresenta Cristo como o Messias, aquele que vem cumprir todas as expectativas e profecias relacionadas ao Messias. Aquele que vem ser o servo de Deus, o profeta de Deus, mas também aquele que vem ser o próprio Deus, habitando no meio de nós, Deus conosco. O Evangelho de Mateus ocupa o primeiro livro do Novo Testamento, porque é o evangelho que melhor faz essa ligação entre Antigo Testamento e Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos cerca de 400 referências ao Antigo Testamento. E somente no evangelho de Mateus nós encontramos 60 referências com relação ao Antigo Testamento. Ou seja, tudo aquilo que foi profetizado estava se cumprindo agora na pessoa de Cristo. Contemplando então as expectativas relacionadas ao Messias. Eu gostaria de mostrar para você também como o Evangelho de Mateus é apresentado e desmembrado por meio do evangelista. Nós poderíamos dividir esse Evangelho em 5 partes. Alguns, em um culto de quarta, já ouviram sobre esse tópico e essa divisão. Aqui é apresentado 5 ensinamentos de Cristo, 5 blocos onde Cristo ensina verdades sobre o reino de Deus. O reino de Deus, inaugurado e chegado diante da humanidade, é o grande tópico e o grande assunto que Cristo trabalhou em seus ensinamentos. Eu estou pulando aqui os capítulos iniciais, 1 e 2, porque são capítulos de narrativa. Apresentam então o nascimento de Cristo, o período embrionário em que Cristo esteve ali sendo concebido e também do seu crescimento. Capítulos 3 a 7, nós encontramos aqui o anúncio do reino de Deus. Cristo começa a apresentar o evangelho, o reino de Deus sendo chegado a toda a humanidade. E ele é interrompido, ele é finalizado por esse verso que diz quando Jesus acaba de dizer essas coisas e ele toma então uma nova ação. Dos capítulos 8 a 10 é apresentado o poder do reino. 11 a 13, o mistério do reino. Dos capítulos 14 a 18, a disciplina do reino. Como devem se portar de maneira reta, de maneira obediente, aqueles que fazem parte do reino de Deus. Dos capítulos 19 a 25, a consumação e o estabelecimento glorioso do reino de Deus por toda a eternidade. Os capítulos finais, capítulos 26 até o capítulo 28 de Mateus, terminam com a narrativa da paixão de Cristo, a ressurreição
e a ascensão de Cristo aos céus. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós caminharmos e entendermos o primeiro bloco, quando Cristo anuncia a chegada e a inauguração do reino de Deus. Aqui esse evangelho é dividido em 5 partes. Alguns judeus, rabis, entendem que essa divisão em 5 faz uma referência aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. O livro mais citado no Novo Testamento do Antigo Testamento é propriamente o livro de Deuteronômio, um dos 5 primeiros livros que nós encontramos na Bíblia. Ampla correlação, ligação entre Antigo e Novo Testamento. Convido então você para irmos ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler aqui o verso inicial, a partir do verso 1. Mateus capítulo 5, verso 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E aqui nós paramos. Jesus começa a avistar multidões. Nós não sabemos quantas pessoas estiveram diante da presença de Cristo, mas nós sabemos que pelo menos eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nós não sabemos a geografia exata desse local. Sabemos que foi pela região da Galileia, muito próximo a Genezaré, e algumas pessoas têm algum vale um pouco mais aplanado, aonde é provável que ali coubesse até mesmo 100.000 pessoas. Diante dessas condições, Jesus começa a olhar a multidão. E ele entende que esse era o momento propício, na agenda dos céus, para que ele revelasse a chegada do reino de Deus à humanidade. Nesse momento, então, Jesus se assenta. É curioso, porque Jesus está prestes a ensinar e ele se assenta. Segundo o costume rabínico, em uma sinagoga, a leitura da Bíblia ela era feita em pé, mas a explicação da Bíblia era feita assentado. Jesus chega a mencionar em uma das sinagogas que existia a cadeira de Moisés. É provável que em cada sinagoga existisse essa cadeira, onde aquele que viesse para ensinar a palavra de Deus, ali se assentaria, para então apresentar o significado e as lições da palavra de Deus. E uma lição muito importante, propícia, nós podemos extrair nesse momento. É de que quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, quando nós queremos nos relacionar com Deus, extrair lições da palavra de Deus e aplicarmos na nossa vida, nós não podemos fazer isso com pressa. É necessário que nós nos assentemos. É necessário estarmos aos pés de Cristo, ouvindo as palavras de Deus com toda a atenção, com toda a entrega de coração. Ellen White diz que quando nós estamos com a palavra de Deus e o nosso coração aberto para ouvir a voz de Deus, é como se estivéssemos presencialmente diante de Deus, ouvindo a voz de Deus, como se estivéssemos ouvindo a voz de qualquer pessoa que entramos em contato. Que privilégio tremendo que eu e você estamos tendo nesse momento. Por isso eu quero chamar a sua atenção, para que nós não tenhamos pressa, mas tenhamos atenção, sinceridade de coração, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Diante dos ensinamentos de Cristo, poucos relatos há da reação do público, dessa multidão e das pessoas que ali estiveram, diante dos ensinamentos de Cristo. Nós temos o relato de quando Jesus foi a primeira vez ao templo, com a idade de 12 anos, conversando com as pessoas que estavam ali ao seu redor, e ele começa a dialogar, debater, ensinar, e muitos ali ficam encantados e admirados com os ensinamentos de Cristo. Uma criança, pré-adolescente, 12 anos de idade. Ali há a reação das pessoas diante do discurso de Cristo. Mas no relato do Sermão da Montanha, nós também temos a reação das pessoas diante desse discurso de Cristo. E eu convido você agora para pularmos para o capítulo 7. E os 2 últimos versos desse capítulo, versos 28 e 29. Temos aqui o fim do Sermão do Monte.
Capítulo 7, verso 28 diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Verso 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O Evangelho de Marcos, nos primeiros capítulos, vai trabalhar também o encantamento das pessoas com a autoridade que Cristo ali desenvolvia os seus ensinamentos. As pessoas ficavam maravilhadas. Nós sabemos que com facilidade Jesus conseguia atrair a atenção das pessoas. E no meio de uma multidão, ele falava a cada um como se falasse de maneira particular. Parece que as pessoas se atraíam e Cristo tinha um poder de magnetismo humano, onde as pessoas esqueciam de outras preocupações para passar ali o seu tempo aos pés de Cristo. Esse é o privilégio que eu e você teremos por toda a eternidade. Cristo está preparando um lugar para que nós possamos ter essa experiência. Muitos têm o desejo de ir à Terra Santa, conhecer esses lugares onde Jesus cresceu, ensinou, morreu, ressuscitou. Mas eu digo a você que ir à Terra Santa é ir à presença de Cristo. Onde Cristo estiver, ali será a Terra Santa. A presença de Cristo faz de o ambiente, o lugar, um lugar santo, um lugar separado. O contexto que nós temos aqui desse relato e desse ensinamento é de que haviam grupos de pessoas que não estavam contentes, se agradando com os ensinamentos de Cristo. E aqui no verso 29, você já encontrou o primeiro grupo de pessoas. Quem são eles? Os escribas. Os escribas. Queridos, se nós pudéssemos dividir, esboçar esse maravilhoso e tremendo sermão de Cristo, Ellen White diz que é como se Cristo estivesse esquecido de que Ele estava na terra e Ele, em palavras, traz a glória do céu para todas as pessoas que estavam ao seu redor. É o Monte Everest de tudo aquilo que Cristo apresentou. Aqui nós poderíamos dividir então em algumas partes. O capítulo 5, verso 3 a 16, temos a introdução. Parte B ali, a parte central, capítulo 5, 17, até o capítulo 7, verso 12. E desmembrando um pouquinho esse tópico central, Cristo, dos versos 17 a 48 do capítulo 5, fala sobre a lei e o seu cumprimento. Na sequência, ele fala sobre a verdadeira piedade. Por fim, na parte central, ele fala sobre a justiça do reino. Temos então no capítulo 7, 13 a 27, a conclusão desse relato. Mas eu gostaria de escolher uma fatia para nós refletirmos nessa manhã. E essa parte que eu escolho é exatamente o Sermão da Montanha, a lei e o seu cumprimento. Como Jesus se relacionava com a lei, o que foi pontual e conclusivo para que algumas pessoas se maravilhassem, mas também para que outras pessoas não aceitassem os ensinamentos de Cristo. E essa parte pode ser esboçada também. Aqui, Jesus se relacionando então com os rabinos da época. Temos exemplos práticos também de como a lei poderia ser aplicada. E Jesus traz aqui pelo menos 6 exemplos. Ele vai falar sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento, a retaliação e, por fim, o amor. Como colocar o evangelho em prática, a lei em prática, como aplicar isso dentro do seu fundamento. Fato é que no judaísmo, na época de Cristo, haviam várias seitas judaicas, vários grupos religiosos. Como hoje no cristianismo nós temos em torno de 35 até 40 mil denominações cristãs, naquela época o judaísmo também era desmembrado em algumas seitas religiosas. Entre elas, nós temos os saduceus, temos os fariseus, os essênios, os zelotes. Cada grupo tinha ali a sua visão. Os essênios eram um grupo humilde de pessoas que viviam retiradas, viviam uma vida humilde, com pouca roupa, muito jejum e muito preocupados com purificação cerimonial e espiritual. Há relatos que dizem que essas pessoas tomavam banho diariamente,
cerimonialmente falando. Purificavam as suas vestes, as suas roupas, eram pessoas humildes, mas muito tementes a Deus. Os saduceus eram pessoas que tinham uma filosofia de vida um pouco diferente. Eles acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nesses 5 livros não há relato de ressurreição. E eles não acreditavam, entre outras coisas, na ressurreição. Não acreditavam numa recompensa após a morte. Não acreditavam num juízo após a morte, trazendo alívio ou trazendo condenação. Eles não acreditavam em anjos e algumas ações sobrenaturais de Deus também. Outro grupo, os zelotes, eram pessoas extremamente zelosas, porém zelosas dos seus interesses e dos seus interesses como nação. Buscavam, por meio da violência e da revolta, alcançar completa independência do Império Romano. E muitas vezes eles cometiam atos de violência, isoladas, pontuais, ou até mesmo em meio a uma multidão. Era possível que uma pessoa, no meio da multidão, de repente gritasse e ali visse que ela havia sido esfaqueada ou sofresse algum golpe violento. Mas nós temos um grupo mais conhecido, que são os fariseus. Fariseus eram uma das seitas judaicas na época de Cristo. Pessoas que eram separadas, esse é o significado. Separados, distintos. E os fariseus, eles tinham algumas preocupações. Eles buscavam apresentar purificação cerimonial. Eles buscavam se apresentar diante de Deus puros, incontaminados do mundo, incontaminados por meio da alimentação e outras coisas mais. Também eles tinham no centro da sua religião o cuidado e a observância com relação à lei. A lei era fundamental, delineava e centralizava a religiosidade farisaica. Mas nós temos também os escribas. E quem eram os escribas? Os escribas eram uma classe profissional dentro do farisaísmo. Ou seja, é como se nós comparássemos aqui hoje a nossa realidade. Nós somos adventistas, uma religião cristã, somos adventistas, cristãos, mas nem todos aqui são pastores. Temos alguns pastores entre nós. Essa é uma classe que exerce a sua profissão dentro do ministério. Assim eram os escribas. E os escribas tinham essa função tríplice: preservar a lei por meio de cópias, reproduções, copiadas, muitas vezes ditadas também, a função de ensinar a lei, e muitas pessoas que aprendiam a ler, crianças, meninos, que a partir dos 5 anos de idade já frequentavam a sinagoga, aprendiam a ler a partir da Bíblia, era a partir da Torá. E muitos deles até os 12 anos de idade já haviam decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. Também a terceira função era o ensino da lei no sentido da administração, a aplicação. Como que uma pessoa deveria se portar segundo a vontade de Deus e a lei. A grande questão é de que todos os escribas eram fariseus, mas nem todos os fariseus eram escribas. E dentro disso, os escribas eles tinham um destaque ainda maior na sociedade. Não por condições financeiras, por posses, mas pela autoridade que eles tinham diante da sociedade. Porém, muitos fariseus eram questionados, porque ensinavam as coisas da palavra de Deus, mas não viviam de acordo com esse ensinamento. Dentro disso, a lei ela era dividida em 2 partes. Existia a lei escrita, a lei que Moisés recebeu no Sinai de Deus e que ali escreveu, esculpindo em tábuas de pedra, mas existia também a lei oral. Essa lei oral, ela foi desenvolvida com o passar do tempo a partir da tradição judaica. E nessa lei oral, os judeus, fariseus, escribas, entendiam que a autoridade da lei oral estava em nível de igualdade com a lei escrita. Eles acreditavam que a lei e a tradição andavam de mãos dadas. Aquilo que era dito era
tão importante ou até mais do que aquilo que estava escrito, porque já estava sendo contextualizado dentro da realidade, dos costumes, relacionamentos e funções das pessoas dentro da sociedade. Porém, Cristo, quando Ele profere o sermão da montanha e o seu relacionamento com a lei, Ele estabelece, ressalta, evidencia, aprofunda a lei escrita, mas Ele descarta a lei oral. Eu quero convidar você, então, para entendermos o que é apresentado no relacionamento entre Cristo e a lei. Capítulo 5. Quero convidar você para ir ao verso 17. Mateus capítulo 5 e o verso 17. Aqui é dito: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aqui Jesus ele está evidenciando de que a lei é imutável, a lei é eterna, inalterável, e ela é infinita. A lei de Deus tem o mesmo caráter de Deus, é a demonstração do caráter do próprio Deus. E Jesus diz: eu não vim para abolir, não vim para acabar, mas eu vim para cumprir. Eu vim para colocar em prática aquilo que está sendo esquecido e deixado de lado por muitos de vocês. Mas eu também aqui estou para trazer sentido, para apresentar o espírito da lei para vocês, que já foi esquecido há muito tempo. E Jesus continua dizendo aqui no verso 19: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Para quem que Jesus está dizendo isso? De maneira pontual. Quem que apresentava a lei e a ensinava? Os escribas. Jesus está falando que aquele que mudar, aquele que alterar a lei, ele é considerado mínimo no reino dos céus. E aqui a gente precisa entender que é uma figura de linguagem. Jesus não está querendo dizer que vai estar, vai participar, mas não vai ser o mais importante. Mínimo no reino dos céus quer dizer que não vai entrar, não tem participação no reino de Deus. Está criando uma nova norma de conduta que afronta o padrão que Deus estabeleceu. E o verso 20 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aí Jesus começa a apresentar aqui então alguns relacionamentos e algumas aplicações práticas e pontuais por meio desses 6 exemplos. Jesus fala então sobre o homicídio e algumas situações há relação ampla e direta com a própria lei, os 10 mandamentos, a lei escrita. Porém, o que Jesus aqui começa a condenar é a lei oral, a tradição, aquilo que estava sendo apresentado dos pais para os filhos, só que estava distante da vontade de Deus. Jesus fala, por exemplo, a respeito do adultério e do divórcio. E ele começa dizendo no verso 27, chama a sua atenção, para apresentar o que Cristo aqui relata. Verso 27 diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Depois, no verso 31, Jesus diz: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Jesus aqui, por 6 vezes, ele começa a dizer: ouvistes o que foi dito, eu, porém, lhes digo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, lhes digo. Quando Jesus fala, ouvistes o que foi dito, ao que Jesus está se referenciando? A palavra de Deus? Sim ou não? O que vocês acham? Quantos acham que sim? Deixa eu ver as mãos aqui. Quantos acham que não? Ah, tem uma boa parte que está indecisa então, né? Vamos tentar tirar essa dúvida. Quando Cristo está dizendo, ouvistes o que foi dito, o que ele está querendo dizer? Olha só o verso 31. Está
também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Verso 32, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Quando Jesus está falando, ouvistes o que foi dito, ele não está se referenciando à Torá, à lei, à palavra de Deus, mas ele está falando da lei oral, daquilo que era ouvido, daquilo que era ensinado por meio dos escribas. Nós não encontramos uma passagem da Bíblia que diz que aquele que repudiar a sua mulher pode dar carta de divórcio. Moisés, ele vem para normatizar o divórcio, mas ele não vem para aprovar o repúdio. E existe comentários da Torá por meio dessa tradição, chamado de Mishnah e Talmud, e esses comentários apresentam alguns dos motivos que um marido, que um esposo poderia repudiar a sua mulher. E entre eles, se uma mulher queimasse o almoço, a comida, era motivo suficiente para que o seu esposo repudiasse a sua mulher. Poderia se separar dela. O que seria necessário? Emitir uma carta, um documento. E aí o divórcio estaria aprovado diante da sociedade e da igreja. Já pensou nisso? O que seria de nós hoje? Esse ano, alguns aqui já teriam motivo para repúdio. Mas ainda bem que isso era para os fariseus, para os escribas. Isso não nos condena. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer que o casamento é um relacionamento íntimo, monogâmico, heterossexual, mas acima de tudo, eterno, imutável, inalterável, assim como a própria lei, a própria palavra de Deus. Toda vez que os escribas, fariseus tentavam normatizar, criando uma lei, uma tradição, na verdade, ao invés de exaltar a lei, eles estavam rebaixando a lei. Todas as vezes que isso ocorreu, criando padrões, comportamentos pré-estabelecidos, sem entender o seu contexto, a realidade e os princípios e valores da palavra de Deus, a lei de Deus estava sendo rebaixada, estava sendo esquecida, estava sendo calcada aos pés. E é isso que Jesus vem combater. Eu quero convidar você para pularmos os próximos exemplos e irmos diretamente para o último exemplo. Aqui Jesus trabalha a questão do amor ao próximo. E eu quero refletir com você esses últimos versos do capítulo 5. Verso 43 em diante. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Reforço novamente aqui, a palavra de Deus não apresenta nenhum verso dizendo isso. Verso 44, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Verso 45, para que vos tornei filhos do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Algumas pessoas têm dificuldade com este último verso. Jesus vem para exaltar a palavra de Deus, a lei, e acima de tudo, o espírito da lei, o propósito da lei. Qual é o valor, o princípio que aqui está sendo apresentado? Diante disso, Jesus ele vem para romper com aquela visão de que se uma pessoa fizer mal para mim, eu tenho direito de revidar. Eu tenho direito de reagir em igual e mesma proporção. Eu tenho o direito de agir com a mesma violência, se assim eu fui cometido. Quando, na verdade, Jesus ele vem para abrir um novo caminho que traz libertação de conflitos, de aflições, de temores e desapontamentos. Se uma pessoa te fizer mal,
Você pode orar por ela. Você pode dar outras opções envolvendo relacionamento, reconciliação e restauração. Lucas, capítulo 6, vai trabalhar muito sobre isso nesse mesmo contexto. É o dar a outra face. É mostrar outra oportunidade aonde a paz e a reconciliação estarão presentes. Dentro disso, Jesus ele apresenta aqui 2 grupos de pessoas. Eu não sei se você conseguiu identificar. Verso 46 apresenta aqui o primeiro grupo de pessoas. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Quem são essas pessoas? Publicanos. Eram pessoas odiadas por todas as seitas judaicas. Pessoas que recolhiam os impostos de maneira fraudulenta, de maneira opressiva, de maneira injusta. Eram co-irmãos, irmãos de sangue, mas que estavam favorecendo o império que estava dominando a nação judaica. Pessoas odiadas por muitos, se não de maneira unânime. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Qual é o segundo grupo de pessoas? Verso 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Gentios. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Todos aqueles que também não se tornaram judeus por meio do proselitismo judaico. Uma pessoa gentílica, para se tornar um bom judeu, ele teria que fazer pelo menos 3 coisas. Primeira ação seria a circuncisão. A segunda ação seria um banho ritual de purificação. Nada comparado ao batismo, porque é um aspecto moral que o batismo tem. Mas esse banho era para limpar as impurezas da contaminação com as pessoas ímpias. As pessoas que se alimentaram de comidas imundas, praticaram abominações, agora deveriam passar por esse ritual de purificação. E a terceira ação, oferecer uma oferta no templo. Aí então, essa pessoa poderia ser considerada como um judeu. Um gentio, então, eram pessoas descartadas, pessoas esquecidas, pessoas abandonadas que nem mesmo tinham acesso, como os judeus tinham, ao templo. Diante disso, Jesus está trazendo esses 2 grupos de pessoas distantes, inimagináveis para qualquer comparação e odiadas por todos os judeus, fariseus e principalmente os escribas. Por que Jesus compara os ouvintes do Sermão do Monte com judeus, com gentios e também com esse grupo de publicanos? Justamente pelo fato de que, se você ama somente as pessoas que lhe querem bem, você está em nível de igualdade com as piores pessoas da sociedade. Jesus aqui apresenta 3 motivos pelos quais nós devemos amar as pessoas que nos ofendem. 3 motivos, e eu quero compartilhar com você essas 3 razões. O verso 45 apresenta a primeira delas. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Jesus aqui apresenta, nessa frase, que quando nós amamos, demonstramos respeito e buscamos consideração e reconciliação com pessoas que nos afligem, querem o nosso mal, nós estamos aqui evidenciando a nossa filiação com Deus, legitimando que realmente somos filhos de Deus. Cristo nunca pediu que os seus filhos, os seus discípulos, os seus seguidores fizessem aquilo que Ele mesmo não tivesse feito. Jesus fala, olhem para mim, eu estou fazendo isso desde que o meu ministério começou. É hora de vocês, meus discípulos, que estão me acompanhando, me seguindo, seguirem esse caminho também. Quando nós amamos pessoas que nos afligem, que nos afetam, que nos ferem, sejam elas quem for, nós estamos legitimando a nossa filiação com Deus. A segunda razão, ainda no verso 45, diz, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O amor de Deus, Ele é irrestrito. O livro de Atos diz que Deus não faz acepção de pessoas.
E aqui dádivas concedidas por Deus, chuva, conhecemos bem, sol, alguns que nasceram esse ano talvez não conheçam ainda, mas são dádivas de Deus que alcançam a todas as pessoas, justos e injustos, bons e maus, aqueles que reconhecem a Deus e temem a Deus e aqueles que vivem como se Ele não existisse. O amor de Deus é irrestrito. E o nosso amor pelos nossos inimigos é um reflexo do amor de Deus sobre cada um de nós. O terceiro motivo pelo qual nós devemos também amar os nossos inimigos é justamente a comparação que Jesus faz entre judeus, gentios e publicanos. Amar somente as pessoas que nos querem bem é humano demais. Não é necessário exercer fé para isso. Pessoas que não reconhecem a Deus também exercem esse comportamento e têm essa reação. Aqueles que são citados como exemplo de Cristo, a lição que Jesus apresenta aqui é de que se você só ama pessoas que te amam, isso pode até parecer bom, pode parecer bonito, louvável, mas não o torna melhor do que as piores pessoas que existem na sociedade. Jesus aqui está trazendo o espírito da lei. E aí é por isso que ele termina no verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui Jesus não está falando de cometer pecados ou não. O contexto que Jesus está falando aqui é de relacionamento. Amar as pessoas e ser uma pessoa madura. No hebraico existem 9 palavras no texto bíblico que nós encontramos, significando a palavra perfeito ou perfeição. No grego, aqui no Novo Testamento, existem 6 palavras. O grande problema que nós temos com a nossa língua é que todas elas são traduzidas por uma só: perfeição. O significado dessa palavra perfeito, teleios no grego, é maturidade espiritual. Aquela pessoa que vive buscando revidar as outras pessoas em mesmo grau e proporção, é uma pessoa mimada. É uma pessoa que tem um comportamento vulnerável e infantil. Agora, uma pessoa que, quando é afligida por outras pessoas, sabe agir com decência, com respeito, com amor, buscando reconciliação, essa pessoa, aos olhos de Deus, é uma pessoa madura. Lucas capítulo 6, verso 36, apresenta este mesmo verso dizendo: sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. O convite de Deus para mim e para você nessa manhã é para agirmos como discípulos de Cristo. E a identidade principal é o amor. O que é o amor? A Bíblia não fica muito preocupada em definir o que é o amor, mas apresentar o comportamento de pessoas que têm o amor de Deus no seu coração. João apresenta o amor de Deus como uma ação e não como um sentimento. Capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu amor pelo mundo? Não. Que deu o seu próprio filho. Amor, na Bíblia, é uma ação que corresponde à ação recebida da parte de Deus. Quando nós vamos ao apóstolo Paulo, ele tem o seu poema inspirando gerações, igrejas ao longo dos séculos, e ele diz em 1 Coríntios capítulo 13 que ainda que fizesse muitas coisas extraordinárias, sem amor, o comportamento e a motivação de todo cristão, isso não vale de nada. David Livingstone, maior missionário do continente africano, ele disse: eu vou a qualquer lugar, quanto que seja para frente. A minha vida se resume em que Deus me fez um missionário e tudo que eu faço é por amor. Albert Schweitzer, apesar de seus recursos intelectuais, ele preferiu demonstrar que, como missionário, a melhor ação é servir. Uma frase que ele comenta diz: quando o homem aprende a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou seja vegetal, ninguém precisará ensinar a seus semelhantes o que é amor. John Rockefeller, um mega empresário norte-americano, foi simplesmente o maior filântropo da história. E o pensamento dele foi de que cada direito implica em uma responsabilidade.
Cada oportunidade, uma obrigação. E cada posse, um dever. Se nós possuímos o amor de Deus, o nosso dever, a nossa responsabilidade e a nossa obrigação é compartilhá-lo. É seguir avante, levando o amor de Deus às pessoas. Martin Luther King Jr. lutou pela igualdade racial. Ele disse: eu tenho um sonho, de que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Madre Teresa de Calcutá mostrou aos miseráveis da Índia o significado do amor. Por vezes eu sinto, disse ela, que aquilo que nós fazemos não é nada senão uma gota de água no mar. Mas ela continuou: mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. O mar não seria o mesmo se essa gota não estivesse lá. Cristo e os seus seguidores nos ensinam o que é amor. Amor é ação, amor não é sentimento. Muitas pessoas podem nos ensinar o que é amor, mas nós só aprenderemos se nós vivermos o amor. Há 2 meses atrás eu encontrei uma moça, uma mãe, que para mim tem me ensinado o que é amor. Ela é chamada de Geni, o seu esposo Devanir. Ela, durante um bom tempo, estava tranquila com a sua família, com os seus filhos, seu esposo, estabelecida. Mas, de repente, ela recebe na sua casa e na porta da sua casa, uma cesta de Natal. O que havia dentro daquela cesta de Natal? Um pequeno bebê. Ali estava um pequeno bebê. E ela sabia um pouco sobre a história daquele bebê. Aquele bebê, a sua mãe biológica, não queria o ter concebido. E no 5º mês da sua gestação, ela tentou o aborto. Mas o bebê, que hoje se chama Gabriel, ele sobreviveu a esse ato de violência. Veio à existência, mas com uma vida fragilizada, uma condição física e saúde fragilizada. E essa mãe, não querendo ficar com seu filho, passou uma segunda mãe. Essa segunda mãe ficou com esse bebê até os 9 meses de idade. Até que ela teve um sério problema psíquico, perdeu ali a sobriedade, a consciência, e tomou essa atitude de colocar o Gabriel numa cesta de Natal, procurar uma casa, uma porta, e ali depositar o bebê. A Geni, então, tomou o Gabriel nos braços. Com 9 meses, ele pesava apenas 1,6 kg. Ele nasceu com muito menos do que isso. Por 5 meses esteve na UTI, por meio de aparelhos, resistindo e buscando vencer, lutando a favor da vida. A Geni não sabia o que fazer. Gabriel, ele tem sequelas psíquicas, emocionais e limitações motoras também. Ela tem um desafio muito grande, diariamente, de sustentar o Gabriel. Você vai ver uma foto, uma imagem deles. Essa é a Geni e esse é o Gabriel. Como que nós conhecemos a história deles? A situação deles foi passada em uma emissora de TV, num programa televisivo, e uma irmã dessa igreja, a irmã Edna, ela estava acompanhando esse programa. E ali ela descobriu também que o Gabriel, para ele sobreviver, ele é alimentado por sonda, o seu intestino não funciona muito bem, e ele precisa de um leite especial para que ele possa sobreviver. Esse leite custa R$30 o litro, e ele precisa de 1 litro por dia. Além de tudo isso, há cuidados, tratamentos, mas ainda assim, ela precisava de uma cama. E por isso que esse programa atendeu a ela e conseguiu ceder a ela uma cama. Mas a irmã Edna ainda assim disse: a gente precisa fazer mais. A gente pode fazer muito mais. Ela entrou em contato comigo, nós fomos com a Cris,
E conhecemos então essa família. E conhecemos o Gabriel também. E por incrível que pareça, ele é um menino extremamente feliz, amável, ama a Deus de todo o seu coração. Ele ama louvar a Deus. Ele gosta muito de cantar músicas, louvores. Ele fica no seu quarto sorrindo sozinho e louvando a Deus. Talvez uma pessoa aqui entre nós teria todos os motivos para questionar a Deus. Ainda assim, ele gosta muito de orar também. E quando nós fomos lá, ele orou por nós. Pediu que Deus nos abençoasse e ficou muito feliz de ter recebido essa visita. O mutirão de Natal que eu e você participamos, uma cesta foi concedida a eles também. Eles têm tremendos desafios. A Geni, conversando comigo, ela falou: pastor, eu passo por uma depressão muito séria, tenho problemas com diabetes, problemas na dentição e outras questões mais. Mas no quarto, com o Gabriel, nós temos que ser fortes. Ele fica acamado, ou na cadeira de rodas, ou na cama, no leito, durante todos os dias da sua vida. E ela e o seu esposo revezam. De manhã e durante a tarde, ela cuida do Gabriel e à noite, o seu pai vem e cuida. Mas o que ela me disse, ela falou: pastor, se fosse para recomeçar, se hoje o Gabriel chegasse na minha casa, na minha porta, eu tomaria a mesma decisão. Eu acolheria ele, colocaria em meus braços, trazia perto de mim, como o fiz. Ele não conseguia produzir calor, ele passava muito frio. As roupas, cobertas, mantas não esquentavam o seu corpo. Eu tinha que colocar ele perto do meu peito, para que ele pudesse se aquecer, para que então ele pudesse sobreviver. Pastor, a minha vida, eu tenho entregue a cada dia para esse filho, para que ele possa viver, para que ele possa ser feliz e para que ele possa ser amado. Queridos, algumas pessoas vivem o amor de Deus, não por escolha, mas por um princípio. O que é o amor? O que é o amor? A palavra de Deus nos apresenta de que o amor é uma decisão. O amor não é um sentimento. Na visão de Jesus, o amor não é uma resposta emocional, porque as emoções, elas passam com o tempo, elas mudam. Na visão de Cristo, amor é uma postura nascida na mente e no coração de uma pessoa que vive o princípio do reino dos céus, que foi inaugurado quando Cristo veio aqui a esse mundo. O sermão de Cristo surtiu o mesmo efeito que o pronunciamento da lei com Moisés no Sinai, para um outro Israel. Apresentou a malignidade humana e a natureza profunda e pesada do pecado. Mas Cristo não deixou os seus ouvintes sem solução, porque para pecadores, Cristo é a solução. Cristo apresenta também de que quanto maior o peso do pecado, maior o poder do perdão. Quanto maior o poder do perdão, maior vai ser o amor dentro do coração de um pecador. E quanto maior o amor no coração de um pecador, maior o espírito de gratidão. Nessa tarde, um grupo de jovens que iniciou nesse mês um ministério formatado com o nome de Saved, estará saindo para fazer uma visita especial para o Gabriel, a Geni, o seu pai e toda a sua família. Estaremos levando uma cesta de alimentos, estaremos levando presentes, mas acima de tudo, o que nós queremos levar e compartilhar é o amor de Deus. Nós não podemos viver de maneira apática com as pessoas, independente se elas estão aqui ou fora da igreja. Como discípulos de Cristo, é necessário vivermos o amor de Cristo. E o amor que nos tem sido concedido precisa também ser compartilhado. A palavra de Deus convida a mim e a você nessa manhã a compartilharmos o amor que não tem sido falado, mas que está revelado na palavra de Deus. Tem sido um desafio. E perfeição não é aquele que não comete erros, mas é aquele que é leal por um princípio, a ação de Deus na sua vida, e como resposta a isso, busca entregar a sua vida nas mãos de Deus. Eu e você, nada mais, nada menos, somos do que os Gabriéis espirituais. Precisamos de um Deus que nos tome em seus braços, com amor eterno. E a palavra de Deus diz em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí.
Deus tem atraído a mim e a você para mais perto dele, para que possamos receber esse amor eterno, esse amor incomensurável, que não pode se medir, mas que pode se experienciar. Está você disposto a receber esse amor? Está você disposto a viver por esse amor? A não simplesmente sentir e ter boas emoções, mas a viver com atitude e com propósito na sua vida? Esse é o desejo de Deus para mim e para você nessa manhã. Nós teremos nesse momento uma mensagem especial. O Marlon estará nos trazendo. E eu gostaria de convidar a você para que se entregue nas mãos do Senhor, para que coloque a sua vida nas mãos daquele que cuida de todos com um carinho individual. Deus conhece você, sabe das suas aflições, dos seus desafios, sabe das suas necessidades, dos seus percalços, dos seus pecados, das suas fragilidades. Mas Ele está dizendo para você: filho meu, eu te amo. O meu amor eu concedo a você. O meu perdão está sobre você, não importa o que você tenha feito. Mas eu quero me reconciliar para que você possa viver o amor nos seus relacionamentos e estabelecer o reino de Deus no seu coração. Meu Pai querido, amigo fiel, tua bondade é tão vasta como o céu. Eu me assombro ao constatar que apesar de tão grandioso, bem ao meu lado tu estás. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Paciente mestre, meu Deus, meu Rei, és o autor de toda bênção que ganhei, que posso dar-te. E o que dizer? Não tenho nada pra ofertar-te, mas meu louvor eu erguerei. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Profunda, imensa
forte, intensa, profunda, imensa, tão forte, intensa, bem maior que tudo, enfim, tua graça hoje me alcançou. Teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça me alcançou. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque não estamos sozinhos aqui nesse mundo. Louvamos, ó Deus, pelo teu Filho amado, que por amor foi entregue a cada um de nós. Nós te louvamos, ó Pai, pelos ensinamentos de Cristo, porque a lei escrita em tábuas de pedra, pelo teu Espírito, precisam ser cravadas no nosso coração. Pai, aqui estamos nós, pecadores e indignos, mas necessitados da tua graça. Estamos aqui, ó Pai, para sermos perfeitos, misericordiosos e amarmos com o teu amor. Ensina-nos, ó Pai, diante dos relacionamentos conflitantes que porventura tenhamos, ó Deus, ensina-nos a agirmos como Cristo. Que as pessoas, ao olharem para nós, entendam que nós não estamos aqui nesse mundo como um lugar, um parque de diversões, mas aqui estamos com um compromisso eterno contigo. Se aqui é uma sala de aula, ó Deus, ensina-nos a aprendermos as tuas lições, para que possamos ser herdeiros teus como teus filhos, assim como Cristo é, e concedermos a cada um que esteja em contato conosco o teu amor. Vem nos conduzir, derramando as tuas bênçãos sobre cada um de nós, e naquilo que ainda somos limitados, que possamos amadurecer. Ensina-nos a termos um coração sábio, misericordioso e gracioso, assim como o teu, ó Deus. Carrega-nos em teus braços como teus filhos. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Apenas um instante da sua atenção. Às 11 horas estaremos dando início à maior escola de estudo temático da Bíblia existente no nosso mundo, a Escola Sabatina. Você é convidado a participar. Nós temos as classes de adultos acontecendo aqui dentro da igreja. Mas você que está nos visitando pela primeira vez, ou você que é nosso amigo da TV e Rádio Novo Tempo, há uma classe esperando por você, que é a classe do Espaço Novo Tempo, descendo a escada logo em frente. Temos as classes de adultos, como dissemos, aqui dentro da igreja, as classes ao fundo, com primários, juvenis, jovens, adolescentes, acontecendo aqui na parte de trás da igreja. A classe dos jovens é aqui em cima, ao lado, é o nosso MJP. Você é convidado a estar conosco neste momento, participando desta escola, como alunos de Deus. Deus abençoe você, que tenhamos uma escola sabatina de crescimento dentro do tema da mordomia cristã. O que é ser um mordomo de Deus? Deus te abençoe.